Olá, amigos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a dominarem a prática em juizados especiais. Eu estou aqui para falar com você sobre as 6 maiores diferenças entre os recursos, entre o sistema recursal nos juizados especiais, cíveis, e no rito previsto lá no CPC, o rito comum. São muitas as diferenças e você sabe, né, a minha bandeira aqui é justamente mostrar para você que o rito do juizado ele é bem diferente do que você está acostumado, né? E é por isso que eu gasto a minha saliva aqui para chamar a sua atenção para você não escorregar na hora que você for, né, para o campo de batalha, na hora que você for advogar, e você não cometer um erro e prejudicar o seu cliente desnecessariamente porque você não sabia um detalhezinho que a faculdade não te contou, que você nunca viu num livro, que de fato é difícil encontrar algum livro que trate bem, né, desses temas. Então, a primeira diferença que para mim é muito importante é a estrutura. Quem é que julga o recurso inominado, né? Que faz às vezes da apelação no rito do CPC. Quem julga o recurso nominado é a turma recursal. E a turma recursal foi a minha casa por 10 anos, né? Mais de 10 anos. E aqui eu posso falar muita coisa para você, mas a gente pode falar horas sobre isso. O primeiro detalhe é, muita gente acha que a turma recursal é composta por desembargadores. Não é, né? Não há recurso dos juizados para o Tribunal de Justiça. Não há recurso. O Tribunal de Justiça pode se pronunciar quanto a alguma coisa, alguma decisão proferida por algum órgão da estrutura dos juizados? Pode, em mandado de segurança normalmente, tá? Mas via de regra, recurso não há para que você leve a questão apreciada no juizado para o Tribunal de Justiça. Não há. Então, essa é uma grande diferença. Quem julga o recurso nominado nos juizados é a turma recursal e não há recurso para o Tribunal de Justiça, tá? De modo que, quem é que compõe a turma recursal? São juízes, não são desembargadores, são juízes atuantes no primeiro grau. Então, assim, pode parecer até estranho, às vezes você vai ver um juiz reformando a decisão de outro juiz. Um juiz que está no primeiro grau também, certo? Ele vai eventualmente corrigir uma decisão proferida por outro juiz, colega dele, par dele. Então, essa é uma... E pode acontecer, inclusive, de um juiz mais experiente ter a sua sentença reformada por um juiz menos experiente, digamos assim, por tempo de casa, tá? Porque o critério de provimento, né, das vagas na turma recursal, ele é circular, né? Deve haver um rodízio sempre. Então, vai haver uma hipótese, vai chegar num momento em que vai estar na turma recursal um juiz mais recente, mais novo, né, na estrutura do judiciário como um todo. Isso é comum, não há nada de mais nisso. Então, essa é uma grande diferença que, às vezes, você vai ver gente aí ou aproveitando um modelo, né, de apelação para fazer um recurso inominado, mas não é raro você encontrar gente se referindo ao juiz da turma recursal como desembargador. Tá? Não vai ser difícil de você achar isso se você procurar. Tá? Mas é um detalhe muito importante. Hugo, em nenhuma hipótese o Tribunal de Justiça, em nenhuma hipótese um desembargador vai se pronunciar numa questão de juizado? Não é. Há hipótese, sim, como eu te falei, por exemplo, no mandado de segurança, tá? A hipótese remota, bem específica, em que o mandado de segurança vai ser apreciado pelo desembargador,
tá? Pelo tribunal, uma decisão proferida no juizado ou na turma recursal, tá? Tem essa hipótese, sim. A primeira diferença é essa. E mais. A segunda é quais são as hipóteses de cabimento. A gente tem hipóteses muito mais reduzidas, como eu falei há pouco para você. São poucas as hipóteses. Na lei, você só vai encontrar embargos de declaração e recurso inominado, tá? Mas é pacífico o entendimento de que cabe o recurso extraordinário, tá? É a súmula 640 do STF, se eu não estou enganado, tá? Súmula 640 do STF deixa claro que cabe recurso extraordinário em face de decisão proferida na estrutura dos juizados, tá? Então, essa é outra hipótese que você vai somar ao que está previsto na Lei 9.099. Pela lei, só recurso inominado e embargos de declaração. Mas vamos falar então rapidinho, né, de cada uma dessas hipóteses. O recurso inominado, como eu falei, ele faz às vezes da apelação no rito do CPC, tá? A lei preferiu chamar de inominado, há quem chame de apelação também. Inclusive, a Lei 9.099, lá na parte que diz respeito aos juizados criminais, chama de apelação criminal o recurso contra a sentença criminal. Então, você percebe que, por algum motivo, o legislador preferiu chamar de recurso, né? E não chamou apelação, só disse recurso. É o que está lá na lei. E o recurso nominado, ele é repleto de peculiaridades. A gente poderia ficar aqui falando muito sobre ele. Algo que me vem de muito importante sobre ele é também a aplicação da teoria da causa madura, que não é mais teoria porque já está, né, lá no CPC, né, artigo 1013 do CPC. Então, se você tem uma sentença que extingue o processo sem resolução do mérito e você recorre dela, se o processo já estiver pronto para julgar, você não precisa recorrer dizendo apenas, o juizado tinha que ter julgado o mérito, então eu quero que você, juiz da turma recursal, dê provimento ao recurso para mandar, né, o processo de volta para o juiz lá, para ele proferir a sentença. Isso já era aplicável, inclusive, né, no CPC de 73. Mas as hipóteses no CPC de 2015 foram ampliadas. Tá? Então, assim, você tem muitas hipóteses em que o juiz do juizado não julgou, não apreciou o mérito da demanda, e mesmo assim você vai recorrer já pedindo para a turma recursal decidir. Tá? Havia discussões sobre supressão de instâncias, etc., mas tudo está superado, sobretudo porque é a letra clara da lei, né? É expressamente o que prevê a lei, que cabe, sim, então, né, a aplicação da teoria da causa madura. Então, se está pronto para julgar, não precisa instruir, já está contestado, os documentos já foram apresentados, não precisa mais ouvir testemunha, ou elas já foram ouvidas ou não há necessidade. Tudo que você vai fazer é, no recurso, pedir, olha, eu quero que a turma julgue, eu quero que a turma decida o mérito. O juiz nem se pronunciou quanto ao mérito, mas eu quero que a turma aqui tanto reconheça que não é o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, quanto avance no próprio mérito e decida se o autor tem razão, se o réu tem razão. Essa é uma sacada muito importante, tá? Porque você, recorrido nesse caso recorrido, você tem que se defender, inclusive quanto ao mérito de novo, tá? Então, se você apresentou lá, né, sua contestação, enfim, negou os fatos, ou enfim, ou apresentou alguma questão que modifique ou extinga o direito, enfim, você vai perceber que, nesse momento, você, na condição de recorrido, você vai
não só sustentar, se for o caso, né, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, quanto você vai se defender também quanto ao mérito. Quanto ao mérito, você vai negar os fatos, se for o caso. Você vai apresentar o que você tiver que apresentar lá, arguir prescrição, decadência, enfim. Então, você percebe na condição de recorrido que você tem que, nessa oportunidade, já se defender do mérito também, ainda que você já tenha apresentado a sua contestação, porque você tem mais chance de discutir. Então, já que você vai apresentar as suas contrarrazões, aproveita e capricha lá para se defender novamente em relação ao mérito, e não somente em relação à extinção do processo em si, tá? Isso é uma coisa que você não pode perder de vista. Como eu falei, recurso nominado, é isso. Cabe também embargos de declaração, né? Tá lá na Lei 9.099, é a segunda e última hipótese de recurso nos juizados, segundo a Lei 9.099. E aí, sobre os embargos, a gente tem várias coisas para falar também, né? Primeiro, quais são as hipóteses? As hipóteses de cabimento são omissão, contradição, erro material e dúvida. Dúvida ainda tá lá? Não tá, né? Tirou. O CPC tirou a expressão dúvida, era uma crítica feita pela doutrina já, porque dúvida se encaixaria em omissão, contradição, enfim, né? Então, foi removido, tá lá. Mas cabem embargos nas hipóteses de omissão, contradição, erro material. E eu sempre friso isso aos meus alunos, quando você vai embargar, né? Se você é o embargante, deixe claro que houve omissão, deixe claro que houve contradição. Porque só cabe embargos nessas hipóteses. E às vezes, e aí você na condição de recorrido, você tem que observar isso, às vezes a parte só está inconformada com a decisão. Ela só está inconformada, ela não gostou da decisão. E aí ela quer que o juiz aprecie de novo, ela quer rediscutir a matéria. E não cabe nesse caso, tá? Não é para isso que servem os embargos de declaração. Você, na condição de recorrido, você tem esse recurso, né, essa ferramenta, digamos assim, de observar. Deixa eu ver aqui se de fato houve uma omissão, se de fato houve uma contradição. E não é só a parte ter alegado, não, tá? Ela tem que ter descrito lá, tem que ter mostrado, né, qual é a omissão, qual é a contradição. Não basta ela afirmar lá na frente e, enfim. Então, isso é muito importante também. Porque se não há omissão, não há contradição, não há erro material, acabou. Não é hipótese de embargos. E os embargos não podem ser nem conhecidos, tá? Nos juizados, a letra da Lei 9.099 fala o seguinte, que cabe embargos de declaração, de sentença e acórdão. Ponto. Se não é sentença, não é acórdão, pela letra fria da lei, não cabem embargos. Mas, como a gente trata aqui de prática, eu já vi inúmeras vezes acolhimento de embargos em face de decisão interlocutória. E o caso de João foi exatamente isso. Qual foi a questão? Ele tinha uma decisão interlocutória, né, que prejudicava o cliente dele. Eu cheguei para ele e falei, João, por que você não opõe embargos de declaração? Ele não me contou na hora, né? Ele só narrou aí no vídeo que ele disse que duvidou. Ele duvidou justamente porque a letra da Lei 9.099 dizia que só cabem embargos de declaração, de sentença e acórdão da turma recursal. Como é que então ele ia opor embargos de declaração em face de uma decisão interlocutória? Aí ele disse, cara, eu tô duvidando disso aqui, eu acho que isso não vai dar muito certo não, mas, vou confiar no professor. Ele tem experiência prática, né? 10 anos não são 10 dias. Vamos lá, vamos dar o benefício da dúvida aí para o que o professor está dizendo. E batata.
foi lá, né? A decisão foi favorável, os embargos foram acolhidos, né? E foi favorável ao cliente dele. Se ele fosse impetrar mandado de segurança, ele ia demorar aí talvez mais de um ano até ter esse mandado de segurança julgado, tá? Porque o gargalo, normalmente, do juizado está na turma recursal. Normalmente está lá, tá? Então, assim, o juizado julga rápido e a turma recursal não acompanha, não tem a mesma estrutura, né? Então, no caso do João, era uma questão urgente, né? E se o cliente dele tivesse que esperar o julgamento do mérito do mandado de segurança, talvez o prejuízo fosse grande. Então, uma dica pequena, pontual, aquela de quem está ali, né, de olho no que acontece no dia a dia, salvou a situação dele e do cliente dele. Então, assim, os embargos de declaração são opostos e conhecidos, são opostos em face do juiz que proferiu aquela decisão, então é o juiz do juizado, naquele caso que ia apreciar os embargos, e o mandado de segurança, se fosse impetrado, seria apreciado pela turma recursal. E aí não é a mesma estrutura, não é a mesma rapidez, e o cliente dele talvez tivesse que amargar aí algum prejuízo até aquela decisão final, tá? Poderia ser que o mandado de segurança já na liminar, né, desse o resultado que ele precisava? Poderia, mas talvez não. Então, assim, no caso do João aí, ele conta, né, depois, poxa, fiquei muito feliz com o resultado, com uma dica, né, simples e imediata do professor. Eu já consegui um resultado tão grande assim. Enfim, né, a Lei 9.099 só fala de embargos de declaração e recurso inominado, mas o STF, súmula já, tá? Súmula já. O STF admite que seja interposto o recurso extraordinário em face de uma decisão dos juizados, tá? Então, basicamente, são essas 3 hipóteses apenas que você tem para se virar nos juizados, tá? Mas eu já dei uma dica aqui. Também você pode usar o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele normalmente, se não cabe nenhum recurso, vai caber o mandado de segurança, tá? Normalmente é isso aí. Claro que com alguns limites, por exemplo, a decisão não pode ter transitado em julgado, por exemplo, tá? Aí, muito embora exista essa discussão, aqui até nos juizados caberia, hipoteticamente, né, a impetração de mandado de segurança contra uma decisão transitada em julgado. Essa discussão aí, eu não contaria com isso, tá? Eu não contaria com isso. Então, seja ágil, se, por exemplo, você tiver numa situação dessa de impetrar um MS contra uma decisão, por exemplo, da turma recursal, não deixe transitar em julgado, tá? Não deixe, não. Enfim, né? Já falei 2 diferenças. A terceira diferença é que não cabe recurso adesivo. Não cabe recurso adesivo. Então, digamos que você entra com a ação de indenização por dano moral, fundada, seja lá no que for, tá? Você pede 10 mil reais e recebe 5. Não foi o que você pediu, mas 5, né, satisfaz. Então, você fica quieto, né? Enfim, não está 100% feliz com a decisão, mas você se submete a ela. Então, lá depois, ainda no prazo, o réu recorre, né? Recorre querendo o quê? Ou a redução ou a exclusão da indenização. Você já perdeu seu prazo para recorrer. E aí você, uau, ainda bem que eu tenho o recurso adesivo para me salvar aqui. Então, no prazo para apresentar as contrarrazões ao recurso nominado, eu vou, então, né, apresentar também o meu recurso adesivo. Certo? Errado. Não cabe recurso inominado, ou desculpe, não cabe recurso adesivo
nos juizados, tá? Preste atenção nisso. Então, se houve a sucumbência recíproca, então, né, você tá mais ou menos satisfeito com a decisão, fique atento, porque se a outra parte recorrer no último dia do prazo e eventualmente você perder o seu prazo para recorrer, você não vai poder usar o recurso adesivo, né? Que, né, tem vez, logicamente, no procedimento lá do CPC. Mas você, no juizado, não tem essa chance, tá? Não tem essa chance, então fique muito atento a isso. Normalmente, quando eu falo que cabe o recurso extraordinário, aí o pessoal, ô professor, e o recurso especial? O recurso especial também não cabe. E essa é, então, a quarta diferença. Tá? Não cabe recurso especial contra a decisão proferida pela turma recursal. Não cabe. Tá? É súmula 203 do STJ, a questão já pacificada, sem grande celeuma aí, tá? Por um detalhe muito simples, porque pela redação da lei só caberia o recurso especial contra a decisão proferida por tribunal e a turma recursal não é tribunal, tá? Não é tribunal. Então essa basicamente é a barreira, né, que se opõe, né, que não permite que caiba recurso especial contra a decisão da turma recursal. A quinta diferença, cláusula de reserva de plenário. Você deve saber que, né, letra da Constituição Federal, o tribunal, para declarar inconstitucionalidade de lei, deve ter a manifestação da maioria dos seus membros ou da Corte Especial. E houve muito tempo essa celeuma, se aplica a reserva de cláusula de plenário na turma recursal, nos juizados. Não se aplica, tá? Não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Então, desde o relator até a turma recursal, aquela turma isolada ali, vai poder reconhecer a inconstitucionalidade de alguma lei, né, sem precisar todos os membros da turma, do colégio recursal, se manifestarem sobre isso. A sexta diferença diz respeito ao preparo, que você tem um ônus e um bônus no que diz respeito ao rito do juizado, tá? No mesmo momento em que, vamos lá, no rito comum ordinário, você deve comprovar o recolhimento do preparo assim que você apresenta o seu recurso, a sua apelação, tá? Sob pena de ter que recolher em dobro, se você não fizer isso naquele prazo, né? Então, se você não recolheu o preparo junto com a apresentação do recurso, você deve recolher em dobro, sob pena de deserção. No juizado, você tem uma inversão aí das coisas. No juizado, você não precisa comprovar o preparo logo no momento em que apresenta, em que interpõe o recurso, não. Tá? Você tem um prazo para apresentar, para comprovar o recolhimento do preparo. Mas com isso, você tem outro ônus. Você tem um prazo de 48 horas para recolher o preparo, mas você não pode complementar. Você não pode complementar. E você não tem prazo. Se você passou dessas 48 horas, você não tem chance de ser intimado para daí recolher. Você não tem essa chance, tá? Então, é algo assim que deixa muita gente nervosa. Eu já vi muito, tá? Normalmente a parte que, o advogado que está acostumado a lidar com o rito comum, normalmente ele vai fazer o seguinte, ele vai juntar a guia exclusivamente referente ao recurso. E não sei se você está presente para isso, mas no juizado, na hora de recolher, tudo que você não pagou, todas as custas que foram dispensadas no primeiro grau, elas agora devem ser recolhidas também. Então, a tramitação do processo lá no primeiro grau, intimações, citação, tudo isso deve ser recolhido, tá? Então, muito advogado escorrega nessa parte, mas aí ele levanta a mão para o céu e fala, ufa, ainda bem que, né,
eu esqueci, mas o juiz tem a obrigação de me intimar aqui para eu complementar o preparo. Não tem. Não tem. O juiz não tem essa obrigação. Questão pacífica já, tá? Pacífica. Essa discussão, ela às vezes volta, ela é cíclica, mas desde o CPC de 73, que ela já está pacificada, com o CPC de 2015, quiseram rediscutir essa questão, mas não tem para onde correr. Não cabe a complementação do preparo no rito dos juizados. Não cabe, tá? Você vai encontrar um ou outro juiz que dão essa chance? Vai, levante a mão para o céu e agradeça se você conseguir, se isso acontecer com você, tá? Mas em regra, enunciado do FONAGE já nesse sentido, não cabe a complementação do preparo, tá? Hugo, mas agora tá melhor, né? Porque a gente tem 48 horas úteis para poder apresentar o preparo. Não são 48 horas úteis, são 48 horas, tá? Corridas, contadas minuto a minuto. É assim que você deve contar o seu prazo para comprovar o recolhimento do preparo. Mas, Hugo, como assim? O CPC já estabeleceu a contagem em dias úteis, a contagem de prazo em dias úteis, inclusive foi necessária uma alteração na Lei 9.099 para a gente trazer isso aí e colocar como uma questão também, né? Porque os juízes do juizado não queriam contar o prazo em dia útil, então foi necessária uma alteração na lei para dizer o quê? Olha, os prazos nos juizados também são contados em dias úteis e não em dias corridos. Sim, isso é verdade. Mas o que se conta em dia útil é prazo em dia, tá? Inclusive no CPC. Se você for no CPC, você não vai encontrar essa história de contar prazo em hora útil. Tá? Então, nem no juizado, nem no rito do CPC, não existe, né, a previsão de contagem em horas úteis, tá? Em horas corridas. Tá? Então, não caia nessa bobagem de não contar as horas do prazo que caíram no fim de semana, por exemplo. Tá? Hugo, mas espera aí. Teve uma situação em que eu recorri na quinta-feira e aí o meu prazo acabaria no sábado. Como é que faz? Aí você tem uma colher de chá, tá? Aí você tem uma colher de chá. Por quê? Né? O prazo não pode terminar em dia que não tenha expediente. Tá? Isso é questão pacífica também. Então, você tem duas hipóteses, e aí é uma discussão interminável, tá? Se você tem até a primeira hora do dia útil seguinte para comprovar o preparo, ou se você teria até o fim do dia desse dia útil seguinte aí. É uma discussão que vai para lá, vai para cá, mas enfim, você recolheria logo aí o preparo para não correr esse risco, para não viver essa emoção desnecessariamente. Eu falei 6, mas tem mais. Tem uma bônus, tá? Tem uma bônus que é muito importante, que é o duplo juízo de admissibilidade. O CPC, ele extinguiu, né, esse duplo juízo de admissibilidade, né, que era o padrão no CPC de 73. O padrão é o juiz do primeiro grau, ele verifica quando você interpõe a apelação, ele verificava as condições de admissibilidade do recurso de apelação. Estando tudo ok, aí sim ele poderia mandar para o tribunal. Isso acabou no rito do CPC, tá? Então ele já manda o juiz do primeiro grau, ele não precisa verificar as condições de admissibilidade do recurso. Ele manda direto para o tribunal. Mas esse duplo juízo de admissibilidade, ele se mantém no juizado. E ele se mantém no juizado e também é uma polêmica. Porque não tem dispositivo legal que
dê fundamento a esse duplo juízo de admissibilidade, tá? Não tem. Eu falei até aqui agora, você deve lembrar, ou talvez não, que a contagem de prazo em dias úteis, ela também sofreu uma séria resistência dos juízes de juizado, né? Ao ponto de o CPC falava em contagem de prazo em dia útil, a Lei 9.099 não falava nada sobre contagem de prazo, e os juízes de juizado continuavam dizendo que a contagem do prazo no juizado era em dias corridos, ao ponto de ter um enunciado do FONAGE nesse sentido, enunciado 166, se não me falha a memória, e esse enunciado continua lá, tá? Ele continua lá no rol dos enunciados do FONAGE. Foi necessária uma alteração na Lei 9.099 para deixar de modo expresso, claro, que nos juizados também a contagem de prazos viria em dias úteis. Foi necessária essa alteração. Mas, aqui no duplo juízo de admissibilidade, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem nenhuma disposição na Lei 9.099 sobre isso. E o CPC fala que não tem. Mesmo assim, prevalece o entendimento, inclusive com enunciado do FONAGE, que determina que aconteça o duplo juízo de admissibilidade. Então, o juiz do juizado, ele vai ter que verificar lá, se o recurso preenche todas as condições de admissibilidade, e, novamente, o juiz relator da turma recursal vai ter que verificar, tá? Novamente. O que é o enunciado do FONAGE? O que é o FONAGE? O FONAGE é um órgão criado pelos juízes que trabalham em juizado ou em turma recursal. Aí eles se reúnem, tá? 1 ou 2 vezes por ano, para deliberar sobre questões da Lei 9.099, do procedimento do juizado mesmo, como é que funciona, como é que não funciona. É basicamente isso, tá? Não é um órgão do judiciário, nada disso, não é um órgão oficial, inclusive, né, do poder público, não é. Os juízes se reuniram e montaram o FONAGE. Mas o FONAGE, ele tem uma missão muito importante, que é uniformizar o procedimento dos juizados. Muita gente critica, eu sei, enfim, eu sei que é muito difícil, né? Às vezes, a gente falou aqui, né, de questões que não têm amparo na lei. Não tem amparo na lei, mas tem um enunciado que está ali e vale como lei. A minha crítica maior é justamente a fundamentar uma decisão apenas no enunciado, quando não há fundamento legal para isso, né? Por exemplo, a contagem de prazo em dia corrido. Mas se você usa um enunciado, ainda que na omissão da lei, você usa um enunciado, mas você estabelece um raciocínio que chega naquela conclusão, aí, para mim, é extremamente válido, tá? Apesar das críticas, eu sou um defensor da aplicação de todos os enunciados do FONAGE. Por quê? Para uniformizar o procedimento. Porque o pior de tudo é você não saber qual vai ser a decisão, qual vai ser o rito, passo a passo, porque um juiz pensa da maneira X, o outro juiz pensa da maneira Y. Para mim, essa é a pior das situações. A pior delas. Então, nesse caso, eu prefiro até um enunciado que não seja lá tão bom, mas que todo mundo aplique, do que um enunciado, do que a ausência completa de previsibilidade do que é que pode acontecer. A verdadeira confusão, né? Assim, aleatório mesmo, cada juiz decide de uma forma. Isso é muito pior. Então, assim, a grande maioria dos enunciados são bem aplicados, tem amparo na lei, mas tem alguns que, e aí, enfim, né, como a máxima é reclamar, ou pelo menos assim, focar no que não está legal e esquecer o outro volume de coisas tão bom que tem. Então, assim,
Tem críticas, mas a maioria dos enunciados é muito boa, tá? E estabelece uma... É pena que não é todo mundo que aplica. A minha ressalva aqui agora é essa, né? Por exemplo, você tem o enunciado que estabelece o prazo para apresentar a contestação, tem enunciado claríssimo nesse sentido, mas você não tem lá não é todo mundo, não são todos os juízes que aplicam, tá? Eu já falei sobre isso também, né, de algumas situações, inclusive da diferença, né? Muda de um estado para o outro e a pessoa não estava ligada, não estava presente para essa diferença e terminou tomando a revelia por conta disso. Meus amigos, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês, até amanhã, tchau, tchau.